Meus irmãos, bom dia, paz, Senhor. Amanhã de muitas bênçãos para vocês, para nós, que essa ministração, essa mensagem aqui no canal sirva de refrigério ao coração de cada um dos irmãos que por aqui se encontram. Nossa leitura nessa breve conversa, nesse período aqui, nessa breve mensagem, vai estar em 1 Samuel capítulo 16, onde eu farei a leitura no versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Meus irmãos, o texto aqui mostra um período em que a vida de Davi muda completamente. Completamente. Ele era um pastor de ovelhas, então foi chamado à presença de seu pai, dos seus irmãos e do profeta Samuel, e de repente se viu ungido ali como rei de Israel. Ele não se tornou rei, definitivamente não, no outro dia. Mas naquele momento em que ele recebeu aquela unção, ele se matriculou. Aquilo ali foi a matrícula dele na mais difícil universidade da vida. Esquece a universidade federal, esquece a universidade estrangeira, esquece qualquer tipo de concurso, nem vestibular para medicina e matrícula em faculdade de medicina onde se estuda muito, também não é fácil, né? Existem algumas áreas que são realmente muito concorridas, muito difíceis, mas nada é mais difícil do que essa matrícula, essa inscrição feita aqui por Davi, que é a matrícula na Universidade da Prova de Deus, da aprovação do Senhor. E a unção que recaiu sobre a cabeça de Davi colocou ele nessa etapa, nessa fase que não foi uma fase fácil e também não foi uma fase rápida. A palavra vai dizer que durante 10 anos houve uma peleja, uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Durante aproximadamente 10 anos, Davi passou pela provação de Deus, pela agenda da provação do Senhor em todas as etapas que estão ali descritas nessa agenda da provação. Teve que se esconder, em muitos momentos pensou que iria morrer, não sabia sequer o que ia acontecer. Ele sabia que ele carregava uma unção, que havia sobre ele uma porção. E olha o que o texto vai dizer, que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não é porque você tem uma promessa, não é porque o Espírito Santo habita em você, não é porque você tem um chamado, nada disso te livra de passar pela provação. Nada disso te imuniza da agenda da provação de Deus. É necessário. As provas são necessárias. Elas moldam o nosso caráter em Deus. Elas nos forjam. Davi naquele momento era um pastor de ovelhas. Mas ele precisava ser moldado e mudado para se tornar um rei. Deus ele revelou algo ao seu coração. E cada um de nós aqui, irmãos, carregamos promessas, carregamos de Deus uma palavra. O que nos faz prosseguir, o que nos faz continuar, são de fato as promessas de Deus, são de fato as palavras, aquilo que o Senhor falou. Se não fosse isso, não estaríamos aqui. Ninguém caminha sem propósito. Ninguém caminha sem promessa. Algo arde no seu coração e essa chama que te faz dar continuidade mesmo diante das dificuldades, que te faz prosseguir, insistir mesmo diante dos obstáculos e do cenário de adversidade. Então a provação vem, e eu sei que muitos irmãos estão passando por ela. São momentos difíceis de adversidade onde nós não podemos negar o nome do Senhor. Davi continuou, prosseguiu na dependência. A dependência dele estava em Deus. Ele sabia que com Deus ele passaria por aquilo e ele venceria aquilo.
Ele enfrentaria aquela situação e venceria. Hoje, eu até fui muito crítico, né, nesses dias fazendo uma live aqui no canal, falando sobre a questão do evangelho, e não tem como não deixar de ser, né? Não tem como deixar de ser. A crítica vem por conta de um cristianismo que não traz profundidade. Hoje o cristianismo eu vejo da seguinte maneira: eu vejo como uma árvore, às vezes muito bonita, as folhas muito vistosas, bonitas, verdes, alguns frutos, mas uma árvore que a raiz está podre, que o primeiro vento que vier vai derrubar, vai cair, vai quebrar aquela árvore e ela vai morrer. Eu vejo dessa maneira. As pessoas elas vão atrás dos resultados, né? Hoje a gente vive uma sociedade, né, com muito coach, né? Coach para lá, coach para cá. Não estou aqui demonizando tal. Eu acho que tem muitas coisas boas. Paulo vai dizer: examinar todas as coisas, retém as boas. Então a gente tem que examinar e reter as boas. Só que o evangelho de Cristo não é um evangelho de resultado. Às vezes, buscando o resultado, você alcança o resultado, mas entra na desobediência. Deus manda Moisés tocar na pedra, ele vai e toca. Ele vai e fere ali a pedra, a rocha, sai água. Da outra vez, na segunda vez, Deus manda ele falar a rocha, ele vai lá e fere de novo, pensando que tinha que fazer aquilo que ele fez da primeira vez. Saiu água, saiu água. Ele teve o resultado, mas ele não teve a aprovação de Deus. Ele alcançou o resultado, mas o resultado não veio com a aprovação do Senhor. Não veio. Então hoje a gente vive um evangelho, como eu disse, hoje o que se prega é um evangelho onde se fala de resultado, mas não se busca a aprovação de Deus. É um resultado sem obediência. E o resultado por si só, ele não quer dizer que o anel de selar de Deus esteja ali. Olha só, quando você cumpre princípios espirituais, eu não estou falando que necessariamente você está obedecendo, tá? Você está cumprindo princípios bíblicos estabelecidos sobre questão financeira, sobre questão de casamento, as coisas vão dar certo. As coisas vão dar certo. Se você trabalha, se você se esforça. O que a Bíblia fala? Sobre guardar dinheiro e não gastar à toa. Sobre planejamento financeiro. Se você cumpre esses princípios bíblicos estabelecidos, claro que você vai prosperar. Não é verdade? Só que você vai alcançar o resultado. E não necessariamente nesse processo tem Deus. Então Davi, ele viveu aquele período de provação. Ele viveu tudo aquilo que ele viveu, que ele passou. Mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que eram fases, etapas de um processo que Deus tinha levado ele para o preparar, para o condicionar a algo maior. Então não vá atrás só de resultado, não. O resultado é muito importante, é bom, benção, está tudo certo. A gente quer ver as coisas acontecerem, a gente quer ver as mudanças, queremos ver mudança nas nossas finanças, vida sentimental, família, na igreja, está tudo certo. Mas busca a aprovação de Deus. Eu acho muito bonita a expressão: o Senhor ele rejeita Saul, e quando ele escolhe Davi, a palavra que Samuel entrega é: olha, o Senhor tem dito, achei um segundo o meu coração. Ou seja, Deus estava procurando. Quando ele diz achei um, é porque ele estava procurando. E ele achou Davi, segundo o coração do Senhor, segundo o coração dele. Então era alguém que não estava preocupado com o resultado. Era alguém que estava preocupado em agradar a Deus, em obedecer ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Por isso que o Senhor diz: achei um segundo o meu coração. Essa bichinha, quando começa a morder, segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor. A obediência é o mais importante, irmãos. Obedecer ao Senhor, fazer a vontade dele, dizer: Senhor, eis-me aqui. E fazer a vontade dele normalmente é contrariar a nossa vontade. Viva o teu processo. Viva. É difícil, está complicado. As coisas têm se levantado. Às vezes a gente se revolta, né? Até com Deus. Quem nunca? Viva o seu processo. Viva o seu processo tendo a certeza que esse processo ele tem sim propósito em Deus. Vai valer a pena. Tenha certeza que vai valer a pena. Sofrimento promovido pelo homem, sofrimento no mundo, sofrimento sem Deus é sofrimento puro. É sofrimento por sofrimento. O sofrimento que Deus nos permite passar, que Ele permite com que venhamos a viver.
é para nos levar às promessas dele, é para nos levar aos propósitos dele. Davi se tornou rei. Depois desses anos, dessas lutas, dessas adversidades, ele se tornou rei. E aí ele estava pronto para tomar posse daquilo que Deus tinha para ele. Todas as coisas, tudo isso que está acontecendo, está cooperando. Tudo isso que está acontecendo é para o teu bem. Alan, até as coisas ruins, Deus tira propósito nisso. Davi foi traído, chegou em Keila, ele salvou a cidade dos filisteus. Saul ficou sabendo que ele estava lá. E aí ele consultou o Senhor: Senhor, eles vão me entregar, os moradores de Keila, que eu acabei de salvá-los? E o Senhor disse: vão. Devo ir embora? Vá embora. Quantas vezes Davi teve que lidar com a ingratidão? Protegeu o rebanho e os pastores de Nabal. Quando ele mandou mensageiro ir até Nabal para pedir um pouco de comida, Nabal falou: não, por que eu vou dar comida para esse cão sarnento? Teve que lidar com a ingratidão. Os processos que vivemos, às vezes passamos por situações onde a gente tem que lidar com a ingratidão. De pessoas que em outro momento estendemos a mão, em que fomos ali refúgio para essas pessoas, mas quando precisamos, cadê? Viva o seu processo e tenha certeza que essa aprovação, que essa agenda que Deus está te levando é para um bem, para algo muito maior, para o cumprimento das promessas de Deus, dos propósitos que Deus tem na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, nesse dia.